Bem-vindos ao Centro Espírita Natalim Blefar. Ao Centro Espírita não, né? A live do Centro Espírita Natalim Blefar. Estou aqui hoje com o Tenente Renzo, o Dr. Danilo. Quero agradecer imensamente pela presença de vocês. Não só pela presença, mas quero aqui agradecer publicamente pelo trabalho de vocês. Vocês são os heróis aí reais, né, da vida real. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Quero agradecer também por vocês estarem doando o tempo de vocês, que eu sei que é escassíssimo, e que vocês trabalham em horários sub-humanos aí, de muito plantão e vira à noite. Então, para vocês estarem aqui os dois juntos, ainda coincidentemente, assim, kármico, né? Vamos colocar que é para ser. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui essa noite. Peraí que o meu travou. Boa noite, doutor Danilo, boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rô. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite, feliz doutor. aqui de estar junto com vocês hoje aí. Apesar de eu estar muito feliz e honrado de estar com vocês aqui essa noite, o papo não é light, né? A gente sabe que o trabalho de vocês não é brincadeira, não é um trabalho fácil, exige muita disciplina mental, e eu diria até que para o soldado, né, o militar, ou para o doutor não perder a parte de sua sanidade, ou perder a sua sensibilidade, exige, não digo uma religião, mas uma disciplina espiritualista, de alguma forma, aí, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o trabalho de vocês. Nós três somos espíritas, então vocês vão conseguir dar um ponto de vista além do que a narrativa do que vocês fazem, que é uma coisa, assim, ímpar, né? Porque eu imagino que vocês não devam conversar sobre o que vocês sentem quando vocês lidam com o que lidam, no máximo que vocês comentam até entre os seus colegas ou os seus familiares é a questão da ocorrência, ocorreu isso, ocorreu aquilo e aquilo. Você geralmente não vai se expressar aquilo que você sentiu naquele momento, o que você pensou, se você orou, se você vibrou, se você mandou uma energização, o que você fez. Então, nós vamos falar sobre esse ponto de vista hoje, né? Esse ponto de vista do médico e do bombeiro no momento em que ocorrem essas tragédias. Nós estamos tendo um pico de suicídio aí por causa dessa quarentena, né? A gente recebeu o psiquiatra, o Dr. Igor, semana passada, ele disse que está uma coisa, assim, bem gritante, né? E vocês lidam diretamente com isso. Doutor, fala um pouco sobre você, para as pessoas saberem quem você é, onde você trabalha, o que você faz. Tá bom. Boa noite para todo mundo novamente. Eu sou Danilo, eu sou médico. Atualmente eu sou residente no hospital, no HC, né, Hospital das Clínicas aqui da Faculdade da USP, aqui em São Paulo. E eu faço residência, né, que é uma especialização em emergência, né, então emergências médicas de todos os tipos. No momento eu trabalho basicamente lá e de vez em quando dou alguns plantões em outros hospitais que tem também o que a gente ainda chama de covidário, né, ou gripário, que é o setor que só toma conta de pessoas com Covid, né. No HC, agora, no momento, temos 700 leitos de enfermaria só para coronavírus, né, pacientes suspeitos ou confirmados, e 306 leitos de UTI apenas também para confirmados e suspeitos de coronavírus. Então, eu trabalho basicamente lá. Então, meu dia a dia está sendo pacientes basicamente suspeitos ou confirmados com coronavírus. Eu tenho visto isso bastante. A gente tem atendido todos os tipos de queixas, então, desde queixas com algo mais graves, como infartos, AVC, né, derrame, né,
por exemplo, até mesmo tentativas de suicídio em pacientes que já estão confirmados com corona também, eles são indicados para ir para lá. Uma avaliação psicológica do psiquiatra também, nesses pacientes. Então, lá eu tenho visto de tudo. E realmente é algo que as pessoas estão muito eufóricas ainda. Depois de, vamos pensar que começou em 1 de março, né? Essa pandemia aqui no Brasil, primeiro caso, enfim. E até hoje as pessoas estão muito assustadas. Parte porque muitos deles, a informação que eles têm é da mídia, e independente de qual seja a mídia, se ela é a que a gente vê na televisão, ou uma, vamos dizer, pelo menos no Instagram ou no Facebook, eles se informam de alguma maneira. E a grande maioria são notícias enfáticas e nos assombram, né? Algo um pouquinho que deixa todos nós preocupados. No momento que eles chegam no hospital, sabendo que lá no HC é basicamente para quem é suspeito ou confirmado, eles sabem disso, grande parte da população sabe, e a maioria já fica eufórica, muito ansiosa, e isso atrapalha até mesmo o tratamento deles, pode piorar o quadro. Essa ansiedade é super compreensível, mas é muito difícil de lidar sempre. É complicado. E você, Tenente Renzo, conta um pouco de quem você é, sua experiência para nós, assim, para a gente abrir o assunto. Tenente Renzo, formei na Academia do Barro Branco, fiquei 1 ano no policiamento, logo em seguida fiz o curso para formação de bombeiros oficiais, trabalho em torno de 7 meses já na área operacional do bombeiro, né? Mas já tive contato também no policiamento, tanto na área de tentativas de suicídio, né, e outras coisas do gênero. Antes mesmo de ingressar na academia, de me tornar oficial do bombeiro, eu servi na Força Aérea durante 4 anos, sendo 2 delas soldado e enfermeiro. Então, sempre gostei, sempre fui a fã da área da saúde, né? Sempre gostei dessa área. E lutei aí até agora para chegar onde estou, né? No momento. É nítido ver que as ocorrências de tentativa de suicídio, elas vêm aumentando gradativamente, diariamente e de forma exponencial, principalmente com essa crise pandêmica aí, houve um surto muito grande de tentativas de suicídio, inclusive uma experiência recente, onde o tentante realmente queria ceifar sua vida justamente por causa da situação que a pandemia deixou ele, né? Posterior a gente entra no assunto, né? Só dando uma parte inicial. Então, a gente consegue ver nitidamente essa mudança, né, na nossa rotina. Diariamente aí a gente tenta se adaptar, né, com as notícias, né, com essa questão justamente da mídia, né, entrando na cabeça do povo mesmo, né, fazendo conceitos dentro das suas próprias perspectivas, e você percebe uma mudança na rotina e nas atitudes das pessoas, né? E isso acaba infligindo aí diretamente não só na quantidade de ocorrência, né, e nos tipos de ocorrência que acontece aí, né? Vocês dois, vocês são espíritas, mas não são vozes do espiritismo, nem do espiritualismo, vocês trabalham não na mídia, não online, e eu estou fazendo esse trabalho aqui no centro, agora online, faço lá no centro também, a presencial, pelo menos fazia até começar tudo isso, e eu sei, e uma parte desse meu trabalho de caridade é tentar dissuadir as pessoas a ficar consumindo esse tipo de material midiático. Então, para vocês que não estão envolvidos nessa questão de informar, terem essa opinião de que a mídia realmente está extrapolando um pouco em relação como ela adentra a mente das pessoas, pode ver que é um conceito
que já está ficando em concordância padrão de todo tipo de cidadão, né? Porque vocês dois comentaram a mesma coisa, e assim, eles fazem isso de forma irresponsável, e quem tem que lidar com o acarretamento dessas ações são vocês, porque eu creio que são alguns tipos de formatos de situações que a gente vê. O formato no qual o tenente Renzo chega na ocorrência e a pessoa já está desencarnada, o que o tenente chega na ocorrência, a pessoa está com ainda um fio de vida, que aí entra o pessoal do resgate, que o doutor Danilo até estagiou, né, encontrou o tenente uma vez, né, lá na Zona Leste. Experiência muito boa. Então, e o doutor também estagiou na parte do resgate, então, quando tem um fio de vida, vocês ainda se esforçam em salvar. Os bombeiros têm que ter o treinamento, né, de RCP, de vários treinamentos, né, tenente, para poder atender as pessoas ali, fazer um primeiro socorro, às vezes imediato, se possível, né? Então, tem várias situações, ou a pessoa já está desencarnada, ou ela está com fio de vida, ou ela está em tentativa, né? Que é também uma do tentante, né? Da tentativa de suicídio. Uma oportunidade ainda de dissuadir. Mas, doutor, você que estagiou, hoje você está interno, você só recebe as pessoas que chegam ali com fio de vida, né, no hospital, mas você também já atuou na rua mesmo, né? Como que foi isso? O que você via de forma de ver com os olhos e do coração espírita? Só para explicar, então, durante a minha residência, nós passamos em alguns estágios, né? Na medicina de emergência, temos que saber um pouquinho a parte de obstetrícia, então, partos de emergência, o cuidado tanto da criança, do adulto, do idoso, parte ortopédica, neurológica, enfim, todas as emergências de todos os tipos. Uma delas é do pré-hospitalar. Nesse estágio, a gente roda no GRAU, que é o grupo de resgate, né, aqui do estado de São Paulo. Grande parte das ocorrências são ocorrências um pouco mais graves do que o SAMU, né? Então, pacientes, muitos deles tentativas de suicídio, eu peguei algumas, muitos pacientes em parada cardiorrespiratória, né, ou em traumas, acidentes de trânsito, enfim. Então, grande parte dos cenários que eu presenciei foram cenários, sim, um pouco mais trágicos que o normal, do que eu tenho visto dentro do hospital. Dentro do hospital é muito mais confortável para nós. Temos tudo ao redor, temos uma equipe que vai nos ajudar, e muitas vezes a gente, na rua, a gente tem que usar todos os recursos que nós temos, que são limitados, porque não conseguimos levar a sala de emergência dentro do carro, né? Nesse ponto, é crucial o auxílio da equipe do bombeiro, que um deles geralmente é o condutor, sobrecapacitado, com uma formação em direção tática, né, muitos deles, e o pessoal, a equipe da enfermagem, que é excepcional, né, e um médico. Então, geralmente são 3 pessoas para fazer esse atendimento inicial, e eu peguei justamente a transição. Em março, dos 15 primeiros dias, não tinham esse alarde tão grande como tem hoje sobre o coronavírus. E mais para o final, eu já comecei a pegar, inclusive, muitos questionamentos dentro do do Corpo de Bombeiros, onde eu ficava a base do grau, né? Então, muitos deles, todos os dias, me perguntavam, inclusive, alguns deles ainda recebem mensagem com perguntas. Eu, sempre, quando eu posso, respondo o que eu sei, pouco que a gente sabe, né? Mas foi algo super impressionante, assim. Eu não cheguei no passo que eu via muitas pessoas um desespero tão grande quanto a isso. Tanto que a gente atua, pelo menos a minha experiência foi essa, das comunidades mais carentes. E lá, quando teve o começo do lockdown, que eu ainda estava no grau, muitos deles não sabiam o que era, não sabiam que estava acontecendo isso. Então, eu entrava nas comunidades, grande parte das pessoas na rua, nos bares ainda dentro da comunidade, madrugada com criança brincando, assim.
Então, eles não estavam muito cientes. E nós, super preocupados, usando todo tipo de equipamento, né? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, óculos, capuz, sempre que tinha alguma suspeita de coronavírus. O problema é que até hoje a gente sabe que tem pessoas assintomáticas que podem transmitir, mesmo que seja muito menor a transmissão, quem é assintomático. Saiu até acho que os Estados Unidos agora colocou, a OMS também falou sobre isso daí. Realmente, a transmissão é menor, mas acontece. Então, a gente nunca sabia quem era, né, um possível causador dessa contaminação. E aqui eu vivi pouco isso, no pré-hospitalar, mas o que eu vi foi um desespero muito grande, principalmente inicial de nós. Quando saiu a primeira notícia da hidroxicloroquina, eu lembro que todos os médicos da equipe do Grau, os enfermeiros, será que a gente compra agora essa medicação? Será que está tudo certo? Eu falei, gente, eu não sei, eu não tenho como saber, fui estudar, e é muito difícil porque uma hora você vem em algum local que isso pode ajudar, aí você lê revistas as maiores, as mais confiáveis possíveis que nós, médicos, usamos, com aquelas pesquisas de 96 mil pessoas feitas na China, nos Estados Unidos, né, com resultados horríveis para hidroxicloroquina, e agora alguns estudos sendo auditados, com algumas informações falsas, assim. Nós não sabemos muito bem em quem confiar, é muito difícil. A verdade que eu sinto é que muitas pessoas tentam ajudar, mas não sabem como. E o desespero é a parte que mais atrapalha. Eu acho que, infelizmente, a gente não está podendo confiar nem na OMS direito, porque eles estão se retratando praticamente de tudo que eles falam, passam X dias ou algumas horas, igual hoje a moça falou que assintomáticos era raro transmitir, aí passou uma hora, ela já falou que não, a OMS falou que não para hidroxicloroquina, e depois já falou que agora está testando. Então, acho que eles também estão perdidos, viu, doutor? O pessoal do The Lancet também, que creio que seja essa veiculação que você falou, né, uma das mais respeitadas, o The Lancet. Eu estava conversando com a doutora Maitê, que ela está extremamente decepcionada por eles terem veiculado os dados que estão errôneos. Então, realmente, eu acho que o pessoal está perdido, né, nessa pandemia. Acho que nem a própria OMS, nem esse pessoal do The Lancet e várias outras revistas renomadas estão sabendo o que fazer. E é uma pena, porque eu acho que sim, realmente, as pessoas estão tentando fazer o seu melhor, né? E a gente vê em todas as linhas de frente, nos hospitais e nos resgates, o tenente Renzo ali no salvamento, né? Eu queria até perguntar para o tenente, eu acho que nessa situação do Covid, né, que as pessoas estão com uma tendência suicida muito alta, você como espírita, o que te dá mais aflição como ser humano? Um tentante, que é a pessoa que está tentando suicidar, ou uma pessoa que já está desencarnada? O que quando você chega assim, que te dá mais aflição como ser humano mesmo? E como tenente, né, que você comanda a situação, então você que tem que tomar as decisões, é muito complexo. Pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que o tentante é uma situação muito mais complicada, né? Porque ele está querendo tomar uma decisão, né, que parece ser precipitada, equivocada, né, que é a de ceifar a própria vida, né? E pela nossa religião, né, e os nossos entendimentos, os nossos ensinamentos e os nossos conhecimentos, a gente entende que isso é errado de qualquer forma, né? Que a vida é o bem mais sagrado, né? E então, de forma alguma, isso é concebível, né, na nossa cabeça, né, na nossa mente. Então, uma pessoa que não tem essa visão, que não tem esse tipo de espectro, para nós é muito complicado, né? Porque ali, naqueles minutos onde a pessoa está com a ideia de terminar a sua vida, você tem que convencê-la do contrário, né? O que é muito difícil e que muitas das vezes é muito demorado também, né?
Você não tem tempo de ler o livro dos espíritos para ele lá na hora, né? Então, normalmente uma ocorrência dessa acaba demorando horas e horas e horas. São em torno de 6 horas, 8 horas, 12 horas. Já teve ocorrências que passou de 36 horas, né, de tentar convencer a pessoa a evitar de fazer uma atitude dessa, né? Então, eu imagino que o quanto isso deve consumir mentalmente você, né? E isso também é uma das formas também de você conseguir convencê-lo de sair dali. É o cansaço psicofísico, né? Você deixar com que o tentante se canse daquela situação e acaba desistindo por cansaço mesmo, né? Então ele está com sono, ele está com fome, ele está com sede, ele está com todos esses sintomas e aquilo acaba convencendo ele da desistência, né? Então já teve situações assim, né, desse tipo. Mas é sempre uma ocorrência muito tensa, né? Porque você consegue analisar, né, o perfil da vítima ali, né? Dependendo da situação, né? Se você depois de algumas ocorrências você começa a perceber quando ela realmente tem a intenção, quando ela ainda está decidida ou quando ela está pensando em mudar de ideia ali, entendeu? Então você começa a ter um feeling dessas coisas, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo você tendo esse conhecimento, ainda é muito uma ocorrência muito tensa ainda, mesmo dessa forma. Entendeu? E como no caso da sua pergunta com relação à pessoa que já faleceu, né? Nesse tipo de ocorrência, a gente, pelo menos na minha situação, né? Como espírita, eu acho que é minha obrigação também é elevar o pensamento e pedir para que ele encontre o caminho dele, né? Pelo menos é o mínimo que eu posso fazer. E preservar a imagem a imagem dele que ficou, né? Que é o corpo dele, no caso, né? Preservar a imagem dele o máximo possível para evitar o vexame, evitar o vilipêndio e outros tipos de coisa. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. São questões que a gente não tem vivência, só vocês mesmo, são duas profissões que estão interligadas e a gente, nós civis, ou nós que não trabalhamos na área né, da saúde, é uma coisa muito complexa. Novamente, sobre a área da saúde, a doutora Maitê comenta aqui que ela está muito decepcionada, né, que é um momento muito atípico, que a própria ciência está confusa, né, essa questão do corona, do Covid. Realmente, doutora, a gente se conversa, né, quase que diariamente sobre essas questões, e eu também sou extremamente decepcionado que a nossa humanidade não consegue chegar num consenso. Principalmente, eu fiz uma live com o Fábio Santos aqui, no qual fiz um discurso inicial, no qual eu menciono que nós conseguimos quebrar o átomo e destruir nações, mas nós não conseguimos matar um vírus e nenhuma célula cancerosa com sucesso. Então, isso é muito... como ser humano, como espírita, a gente compreende que esses males que afligem a humanidade, seja vírus, seja o câncer, são questões, assim, para nossa melhora. Todas as pessoas que são afligidas pela decepção, que leva ao suicídio, ou pelo câncer, ou pelo vírus, que seja, qualquer doença, que seja até psicossomática, são lições nesse mundo imperfeito, né? Então, quanto antes nós conseguimos compreender que nós estamos nesse mundo que é imperfeito, e que é por esse motivo que, às vezes, não nos é permitido ter essa solução para alguns tipos de problema, que, tendo esse conhecimento, talvez torne não só o trabalho de vocês, que estão na linha de frente, mas o meu também, que é de trazer um pouco da verdade espiritual para a vida das pessoas. Porque eu também tenho que lidar com pessoas, conversar com pessoas que também estão com tendências suicidas, né? Eu estou ali um pouco mais para trás do que vocês. Vocês já estão lá quando ou o fato vai se dar, ou já se deu e você tem a oportunidade de resgate na mesa médica, né? Então, nós três estamos fazendo nosso melhor para se doar para a humanidade de uma forma espiritual, para que a gente não
não sofra tanto, porque eu acredito que vocês, quando vão para casa, às vezes vocês falham, por algum motivo de não conseguirem, às vezes, convencer alguém a não se suicidar, ou você não consegue salvar alguém na mesa de cirurgia, isso arranca um pedaço do coração. Então, é muito importante essa vivência espiritual para que a gente não fale a nossa sensibilidade compassiva. A compaixão é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter, principalmente na área de vocês, né? Então, eu gostaria de ter colocado isso, aqui a doutora Maitê coloca também, que a fé, muitas vezes, é um grande fator protetor da vida, uma rede de apoio. Com certeza. Né? Isso, Então, se me permite, Rodrigo, sim. isso é muito legal. E eu costumo fazer isso, né? Talvez seja um viés no meu atendimento, mas eu sempre tento acessar a religiosidade da pessoa, de alguma forma. Então, quando está num momento difícil, ainda mais agora, tem vários relatos que eu vi, por exemplo, um idoso que fica numa UTI, que por vários motivos óbvios, ele não pode ter acesso direto com a família. Família pode aumentar a contágio, enfim, a gente evita isso. Mas você pode imaginar o quão difícil é. Ele sabe, ele leu no jornal, ou ele viu na TV, ou ele viu algum que basicamente está matando todo mundo o corona. Ele sabe disso. Uma vez que ele se vê na UTI, sabe que ele está com coronavírus, não tem nenhum familiar, eu vi alguns falarem que queriam morrer, queriam tentar ali, falar, doutor, eu prefiro morrer, eu não quero mais estar aqui. Eu sei qual que vai ser meu fim aqui, daqui eu não vou passar. Muitos eu vi falar. Grande parte idosos, porque essa é a grande população que a gente vê na UTI. Eu tento acessar a religiosidade com eles, de alguma forma, e eu tenho mais, como eu posso falar, facilidade nessa abordagem com quem tem uma visão mais espiritualista, espírito, enfim. E eu acabo tentando falar de alguma forma, só que também na correria é muito difícil. Você, por exemplo, o tenente falou, às vezes ele demora 6, 5 horas, né? Numa UTI, por exemplo, que eu acabo passando às vezes que tem um máximo de 16 leitos, nós ficamos em 4, 3 pessoas, 3 médicos para 16 leitos, às vezes é um pouquinho, a gente não tem essa disponibilidade para falar com todos os familiares. Então, às vezes, eu peço a ser intuído da melhor forma possível para tentar selecionar aquele que precisa mais, e aí eu pego um smartphone que a gente tem lá para fazer videochamada, temos um protocolo de como fazer essa videochamada. Isso ajuda imensamente, é um negócio, assim, impressionante mesmo, como isso muda o desfecho, né, do segmento do paciente. E eu não digo desfecho morte, vida, não, desfecho da qualidade de vida dele naquele momento. É isso que me importa na grande parte das vezes. Paciente já com múltiplas comorbidades, paciente já super idoso, que sabe que o quadro dele é grave, às vezes o principal que ele almeja, por mais duro que isso seja para nós pensarmos, o que ele almeja mais é uma qualidade de vida e não mais dias de vida. Apenas isso que ele quer. E uma videochamada muda completamente o dia a dia dele. Uma coisa também que, se me permitir um pouquinho mais, queria só falar uma coisa que eu achei muito interessante, assim. Você falou sobre, até a doutora Maitê falou sobre o conhecimento, né, sobre essas notícias novas que a gente tem tido, desmistificando vários estudos, algo desse tipo. A gente sabe, até pelos livros de Allan Kardec, que a gente viu que ele, né, codificou todos esses ensinamentos, um deles é assim, algo que muitos de nós falamos sempre, feliz é o ignorante, né? Mas nós sabemos que quem tem inteligência é senhor sobre a sua força de vontade. Então, quanto mais nós estudamos, mais a gente tenta se aprimorar, mais nós conseguimos, por exemplo, racionalizar esses sentimentos de medo, de incapacidade. Então, quanto mais estudamos os livros espíritas, tudo, nós conseguimos
tentar domar esses sentimentos ruins que nós sabemos que, pensando um pouco mais tecnicamente, as ondas mentais, né? Essas ondas de medo nos fazem nos aproximar enfim, de espíritos também que têm a mesma frequência, de medo, de raiva, enfim. Quanto mais nós conseguimos domar nossa força de vontade para tentar melhorar nossa frequência mental para algo mais positivo, sabendo do que nos aguarda lá para frente, em outro plano, enfim. Isso nos ajuda em diversas maneiras. E tem estudos provando que isso aumenta até a imunidade, né? E de certa forma, né, desculpa, doutor, te atrapalhar, não, mas de certa forma você acaba contagiando também os demais ao seu redor, né? Até o próprio paciente, né? Se você vem com aquele ânimo, aquele espírito de coragem, de benfeitoria, assim, ele se sente dessa forma também, né? Acaba até contagiando o paciente e busca até uma melhora de forma indireta, né? Sim, com certeza. Isso é nítido. Ô, Tenente, aproveitando o que o Danilo falou, que ele tenta colocar um pouco de religiosidade no trabalho dele, obviamente que a gente não consegue colocar muito incisivamente certas doutrinas, né? Mas você, Tenente, que você disse que você às vezes fica 6, 8 horas, e eu acredito que sejam os soldados e os militares responsáveis que estão ao lado da pessoa lá no convencimento de que ela não realize o ato, a não realizar esse ato por horas conversando a fio. Eu já vi, assim, alguns vídeos que o bombeiro chora junto com a pessoa, porque às vezes se espelha aquela situação de algum familiar naquela pessoa que está tentando realizar o suicídio. Eles oram, eles falam, conversam informalmente. Existe algum protocolo ou é do coração mesmo? Isso aí não ensina na academia? Como que é? Na verdade, tem um curso, né, realizado pelo Corpo de Bombeiros, né, um curso de tentativa, né, de suicídio, onde o militar ele passa por um período de mais ou menos 2 semanas, né, de curso intensivo, justamente para tratar com esse tipo de ocorrência, a tentativa de suicídio, né. Então, nesse curso é abordado táticas, técnicas, modo de abordagem, simulações de ocorrências, né? De ocorrências que algumas que já aconteceram ou com outras situações, entendeu? Que aonde vai testar a capacidade do aluno, né? Que está ingressado nesse curso, né? E tudo isso ele usa de base para utilizar nas ocorrências do dia a dia, né? Nas ocorrências rotineiras. Mas nem sempre, às vezes, numa ocorrência, a gente tem alguém que tenha realizado esse curso, né? Mas pela experiência, pelo tempo do militar, ele tem mais ou menos um métier, né? Ele segue mais ou menos uma rotina, né? A gente já tem isso já intuído em todo o nosso corpo, né? De militares que atende esse tipo de ocorrência, né? Então, normalmente, quem vai falar com o tentante é alguém da prontidão, né? Da equipe, que já tem uma certa didática, já sabe se pronunciar de uma melhor forma, sabe tentar buscar o contato com esse tentante, com essa vítima, né? Então, é uma pessoa que já tem esse tipo de íntimo mais aflorado, né? Desse tipo de conversa mais aflorada. Então, normalmente são os mesmos, entendeu? Que vão fazer a conversa com a pessoa. E, normalmente, são esses também que são indicados para fazer o curso, né? Para aprimorar os seus conhecimentos. Legal. Nessa tática, Normalmente é assim que funciona, né? E tem, sim, não é um protocolo, né? É uma linha de conduta que tem que ser feita, né? Você primeiro tenta entrar em contato com a vítima, né, com o tentante, estabelece uma conexão com ela, você tem que buscar fatores de risco e fatores de proteção, né? Descobrindo esses dois, você tenta eliminar ao máximo na conversa os fatores de risco e tenta puxar no assunto, na conversa, os fatores de proteção. Os fatores de proteção seriam, às vezes, uma filha amada do tentante, entendeu?
a mãe que ele sente falta, entendeu? São coisas que vão fazer ele buscar na vida real, na vida que ele tem, e não tentar ceifar de modo abrupto, né? Então, às vezes é perigosíssimo você chamar a atenção do tentante buscando um fator de risco, entendeu? Tipo, a pessoa brigou com a esposa ou com o marido, e você citar o nome dessa pessoa numa conversa dessa, e você pode instigá-la a cometer o ato, entendeu? Então, é muito perigoso isso, e por isso que você tem uma certa linha para seguir, né? Para você justamente não se perder, né, nesse caminho, entendeu? Aí, conforme você vai estabelecendo contato, você vai criando vínculo, né, com essa pessoa. Criando vínculo, você tenta dissuadi-lo da ideia, entendeu? Nunca tentar, de todas as maneiras, evitar uma forma abrupta e brusca, né, de resgatar essa pessoa. É sempre pelo convencimento, através do convencimento. Mas eu creio que esse curso, ele não te dê respaldo para várias horas de diálogo, né? Tem uma hora que você tem que improvisar com o coração, ou eu estou errado? Ou ele é um argumento cíclico que você vai reentrando, como que é? Na verdade, quase todo momento ele é um improviso. Ele tem que ser do coração. Você não consegue estabelecer um diálogo falso, né, um diálogo robotizado com a pessoa, entendeu? Isso cai por terra logo de início. Então, você realmente tem que se vincular à pessoa, né? Você realmente tem que sentir o que ela está sentindo ou tentar se aproximar ao máximo disso, entendeu? Porque para você convencer uma pessoa de uma opção totalmente contrária do que ela quer, é muito difícil. Então, para isso demanda tempo e demanda muito sentimento envolvido também. Você tem que se colocar como um humano, né? Como um irmão que está ali estendendo a mão, né? Um igual, né? Mais como um pai, como uma mãe, às vezes. Verdade. E você riu, doutor, mas com você também você tem que tratar muitos pacientes também como pai, né? Isso é engraçado. E eu, assim, que agora eu deixo um pouco a barba, mas eu tenho, o pessoal olha para mim e fala, mas o senhor já é médico, né? Então, às vezes isso é um pouco complicado, mas às vezes eu tenho que me colocar nesse lugar. Na emergência, em particular, um dos motivos que eu escolhi foi isso. Eu vejo que quem cura o paciente é ele próprio, não somos nós. Nós damos a ferramenta para isso. E na emergência, o lugar, pelo menos no meu modo de vista, é que o cuidado está mais na minha mão do que na dele. E isso é um pouco mais confortável para mim. Eu não, até pela dificuldade mesmo da vivência, eu ainda não tenho essa capacidade de poder mudar completamente a linha, o modo de vida dele, algo que ele consiga, que para ele querer ser curado, ele tem que, isso já é Hipócrates, o pai da medicina, falava, se você quer ser curado, você tem que primeiro querer tirar tudo que te adoece. Isso é super difícil. Na emergência, nós que tomamos a rédea do cuidado, para que ele faça isso. Mas, como o Renan falou, o tenente, na sala de emergência, temos também uma ferramenta que não sei se algum colega está escutando, eu não conhecia antes de... É como se fosse um protocolo, chama safety, né, do inglês, SAFET, que é muito parecido com o que o Renan falou, assim, você vê o risco dele ter uma nova tentativa, ou seja, isso a gente vê se precisa ser internado, ou se ele pode ir para casa conforme algumas perguntas, um protocolo. Um deles, lógico, fatores de proteção, exatamente como ele falou. Vínculo familiar, às vezes ele tem uma empresa. Danilo, só um momento que o celular do Renan acho que está tocando alarme, aí eu estou chamando ele para ocorrência. Estão me mandando mensagem de serviço aqui. Tem como dar uma... Não tem como sair, né? Não tem. Essa aí é justamente ocorrência mesmo que estão mandando.
É o males do ofício. É para mostrar, para mostrar a urgência que estamos passando. Mas é Desculpa isso, te né? interromper, segue, doutor. Oi, perdão. Desculpa te interromper, pode Não, que seguir. isso. Não, era isso que eu ia falar. Assim, a gente, com base nisso, se a pessoa tem vários fatores, ela não tem uma estruturação muito bem feita do que ela queria fazer, muitas vezes é por impulsividade. Nós sabemos que a probabilidade dela fazer em um curto período de tempo é muito pequena. A gente usa alguns parâmetros que ele falou para poder fazer essa tomada de decisão, que é super difícil. Às vezes, a própria internação pode piorar o quadro dela. Então, a gente tem que saber alguma forma de poder saber quando pode mandar para casa ou não. E eu tenho visto ultimamente alguns casos e realmente eu acho que a internação desse momento para casos que não precisam ou limítrofes, a gente tem pecado um pouquinho mais para voltar para casa. Quando, lógico, é seguro. Por quê? Porque sabemos que dentro do hospital, sem familiar, sem contato, com barulhos de alarme apitando 24 horas por dia, sem um sono adequado, às vezes locais do hospital que são mais antigos não tem janela, isso pode alterar completamente o ciclo circadiano, né, da pessoa, então ela não sabe se é dia, se é noite, é super complicado. Então, mas eu acho que essa prática de dissuadir, acho que o tenente tem uma experiência muito maior que eu, e um cenário muito mais catastrófico, porque, é como eu falei, na sala de emergência, querendo ou não, nós temos uma equipe que pode nos auxiliar, às vezes você como a pessoa que vai dissuadir a pessoa a pular, por exemplo, uma janela, super difícil. E é um momento muito estressante. Lá a gente fica mais confortável. Se precisar de alguma medicação, nós temos à disposição de fazê-la, enfim. Mas são cenários ambos muito complexos, né? Antes, é que assim, aqui a live funciona assim, o pessoal começa a pegar no tranco, o pessoal que está assistindo, lá por volta dos 40 minutos, que é que eles começam a fazer as perguntas. Eu falo para eles desde o primeiro minuto, vão preparando as perguntas. Quando chegar lá para os 40, que aí eles começam, entendeu? Então agora eles estão enchendo de pergunta aqui. E eu vou passar para eles já já, mas eu vou fazer minha última, então, que é para poder dar oportunidade para eles. Cada um em seu turno aí fale. Hã? Não, tranquilo, se vocês tiverem tempo, tranquilo. Cada um no seu turno responder. Gostaria de saber se quando, assim, a nível espiritual, quando vocês estão atuando no trabalho, tanto em momentos que vocês precisam de intuição, quanto que vocês estão com a mão na massa, se vocês sentem uma presença espiritual, fatídica mesmo, assim, de você sentir realmente que tem alguém segurando na sua mão ou que está te acalmando, você sentir uma presença ali do seu guia. Vocês sentem isso ou é muita correria para vocês perceberem? Como que é para vocês? Bom, eu vou já começar a responder então, doutor. De fato, eu não sinto de momento ali uma presença comigo, né? O que acaba me acometendo é uma certa frieza para analisar o cenário de risco e analisar a ocorrência em si, né? Então, muitas das vezes eu não me deixo tomar pelo sentimento ou pelo medo ou por qualquer motivo que seja. Acredito também que muito disso seja uma própria influência espiritual, né? Que acaba te acalmando ali para você tomar certas decisões, né? E muitas das vezes também, após a ocorrência, você acaba analisando suas próprias atitudes e você pensa assim, isso dificilmente sairia de mim, assim, essa atitude ou isso que eu falei, alguma coisa que eu fiz, entendeu? Então, às vezes, dificilmente você, por vontade própria, por si só, tomaria certas atitudes. Então, você acaba sendo intuído ou sendo levado para tomar tais decisões ou outras decisões, falar tal coisa ou outra. Então, com certeza, a gente, pelo menos no meu caso, eu não sinto uma presença comigo, né?
mas eu tenho um sentimento por mim que eu sei que estou sendo auxiliado, sem dúvida. Excelente. Comigo é a mesma coisa. Eu não tenho não sinto uma presença assim no momento. Acho que sempre quando eu consigo, eu sei que, por exemplo, no hospital nós sabemos quantos pacientes vão vir, geralmente, que é uma emergência referenciada, e mais ou menos a hora que eles podem chegar. Nem sempre dá muito certo, mas enfim, a gente tenta se preparar. Eu internamente tento me preparar, eu peço que eu seja intuído da melhor forma possível, enfim. Não sinto a presença na hora, mas eu sei que, por vezes, eu até me admiro um pouco com a maneira que eu lido com as coisas, né? Que eu lido, assim, que não seria o habitual meu. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu acredito que 24 horas por dia eu sou intuído, e quanto mais eu penso sobre isso, em algo maior, tento lembrar um pouco da espiritualidade, mais fácil é para eu ser intuído. Então, eu tento ao máximo trazer isso no meu dia a dia. Às vezes acaba escapando, mas quando eu vejo que eu não estou pensando nisso, no momento que é crucial, eu falo, opa, é bom lembrar, porque isso vai facilitar o trabalho do pessoal aqui que está me auxiliando, com certeza. Ninguém perguntou para mim, mas eu vou falar que, fazendo esse trabalho aqui com vocês, eu sim sou intuído, inclusive eu procuro tomar banho um pouco antes com um banho de água e sal grosso, que é para limpar totalmente a aura, para que eles possam se conectar e me intuir no que eu vou falar, no que eu vou perguntar, porque nós seres humanos, nós temos máscaras, né? Não de uma forma negativa de dizer, às vezes, mas assim, uma questão de que nós representamos personagens a cada situação. E na situação no qual eu sou dirigente da casa, e sou entrevistador, e faço live, e trabalho essa questão espiritual, eu me conecto 100% com o que, no caso, é meu guia, e muitas vezes algumas palavras que saem são de intuição direta dele, a nível até de condução dos trabalhos. Ninguém me perguntou, mas eu estou respondendo. Mas eu queria chegar nesse estado um dia. Eu acho que assim, vocês não podem chegar nesse estado, porque se vocês começarem a aplicar o espiritismo no trabalho de vocês, vocês vão começar a deixar as pessoas desencarnar, porque do outro lado é muito melhor. Fala assim, amigo, vai embora. Brincadeira. Mas ó, a Rosane pergunta, vocês conseguem se ligar ao alto em algum momento durante o atendimento, ajudando em ligação aos bons espíritos? Eu creio que é uma pergunta similar à que eu fiz, mas vamos colocar assim num ponto de vista dela, de que vocês fazem orações durante o trabalho, se vocês emanam vibrações, como que é para vocês? Bom, tem prontidões no posto de bombeiro, né? Vai de acordo com o comandante da prontidão, que é o sargento, né? Que cuida da sua prontidão de cabos e soldados, né? Então, uma prontidão tem em torno de 15 militares a 10 militares, mais ou menos, e o sargento comanda a prontidão, né? Então, tem alguns ou outros que fazem a reza diária, né? Pedindo proteção para o dia, proteção para o serviço, né? Algumas vezes eu participo quando eu faço a instrução com eles, né? E outras vezes faço sozinho, tá? Faço sozinho no meu alojamento, quando eu estou me preparando ou para alguma ocorrência, ou quando estou no meu descanso, né? Entre os intervalos de atendimento de ocorrência, faço essas orações sozinho. Já tive que utilizar de uma oração até no meio de uma ocorrência, mas eu ainda não estava no corpo de bombeiros, estava no policiamento, estava passando por uma dificuldade momentânea ali numa ocorrência, nada de risco a minha vida, né, ou a dos meus subordinados, mas era a melhor solução para ser tomada no momento, para evitar de que fosse preso alguém de forma inocente ou de forma errônea. Então, eu pedi realmente orações ali naquele momento, que com certeza me ajudou a tomar a melhor decisão. Perfeito.
No PS, né, onde eu costumo trabalhar, raramente isso acontece, né? Orações, enfim, em grupo. Isso e é um assunto pouco tocado, eu acho que poderia ser levantado mais vezes. Eu acho que isso seria um trabalho até interessante eu tentar desenvolver um pouquinho mais. Uma pessoa que pensa nisso, tentar trazer um pouquinho disso. Outro dia, uma colega minha, que é a Clara, né, uma das residentes também, ela trouxe, onde ela estava rodando, que era em uma das UTIs do HC, cartilhas. E ela pediu, antes de começar o plantão, pessoal, querem ler essas cartilhas? É para cada um. Quem quiser ler em voz alta pode ler. Algumas mensagens, assim. E ela me falou que, depois disso, teve pessoas que quiseram falar em voz alta, outros que só leram para si. Não criou um alvoroço muito grande na hora, ninguém comentou muito, leram, agradeceram e continuaram o trabalho. Ao final do serviço, muitas pessoas vieram perguntar para ela, falou, primeiramente, agradecer ela que aquilo foi crucial, e ela não sabia o quanto ajudou ela, até problemas em casa, enfim, na condução do dia a dia. E até hoje eu me lembro, durante uma dos jogos universitários na minha faculdade, olha isso, né? Eu lembro que em uma dos locais onde ficamos, eu e o pessoal lá da faculdade, a equipe de seguranças um dia fez isso com a equipe da Atlética, nossa, eles se juntaram, falaram, pessoal, vocês se importam se a gente orasse? E aquilo foi assim unânime, um clima de festa, todo mundo parou, ficou sério, se juntou à roda e aquilo mudou completamente a dinâmica. Assim, é uma coisa que tomar o primeiro passo às vezes é difícil, porque você pensa em ser julgado, enfim, diversas coisas passam na sua cabeça, mas no momento que você faz isso muda completamente a dinâmica de todo lugar. Dentro de você em tudo, dentro das outras pessoas, mesmo aqueles mais céticos, assim, o clima parece ser melhor. Acho que isso é uma coisa que vale a pena fazer. Eu, sinceramente, gostaria de fazer mais, mas não faço com tanta frequência. Deveria. No centro a gente faz, obviamente, bastante oração, mas no meu trabalho pessoal, que eu trabalho com publicidade, lá quando chega por volta da quarta ou quinta vez que o cliente pede alteração, eu começo a orar bastante, para não falar certas palavras de baixo. Funciona porque eu atendo pelo WhatsApp, se talvez ao vivo, não sei não. Aqui, deixa eu colocar. A doutora Maite coloca aqui que atendeu essa semana um paciente que só não tirava a própria vida, pois através da sua crença espírita sabia que o sofrimento não iria acabar. Olha que interessante, né? Como às vezes uma espiritualidade te impede de cometer um ato irremediável, né? E se me permite, doutor, rapidinho, né? A gente não comentou muito com relação a isso, mas é o mal do século, né? Que é a questão da depressão. Ela é uma doença que acomete muitas pessoas de forma sigilosa, né? Muita gente que tem a depressão não tem a mínima ideia que a tem dentro dela, né? E quando descobre, não a trata como se fosse uma doença, né? A trata como se fosse um negócio passageiro, né? E por muito menos ela acaba ceifando a vida por simplesmente achar que aquele incômodo dentro dela vai simplesmente passar. Ela acha que a melhor solução é aquela. E esqueceu de procurar um amigo ou um tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Ou até mesmo entender da própria doença, né? Então, essa doença, né, a depressão, ela é um dos fatores principais, né, do aumento do caso de tentativas de suicídio, né? E a gente vê isso diariamente aí, né? E tanto eu no Corpo de Bombeiros, quanto o doutor, com certeza, deve ver isso muito claramente dentro dos hospitais, né? Então, eu faço preleções até para as prontidões que entram no serviço com relação a essa doença. Eu tento fazer instruções de 40 minutos, 1 hora, falando só sobre a doença, né?
Não tente expor ninguém, não tente perguntar para ninguém ali, até porque não é o mérito, né? Mas simplesmente explicar o que é a doença, né? E explicar o que ela faz, os sintomas, o que ela causa, entendeu? E às vezes acaba até brincando, né? Tem gente que tem depressão, toma medicamento para tal, e quando para de tomar medicamento porque acha que melhorou, é aí que dá as crises, né? As crises depressivas, né? Que ela entra numa depressão profunda, e é aí que ela vira uma vítima do corpo de bombeiros, né? Que é onde o parente liga para a gente tentar dissuadi-la daquela situação. Então, ela tem que entender que é um tratamento longo, às vezes muito demorado, e que é uma doença como qualquer outra. Se você não continuar tomando medicamento, ela vai voltar, e volta mais forte, mais grave, dependendo da doença, né? Então, tem certas coisas que, às vezes, basta o conhecimento para salvar a vida daquela pessoa, né? Vou até deixar a palavra para o doutor Danilo, que ele pode explicar até melhor do que eu com relação a isso. Antes de você falar, doutor, eu gostaria de falar que se vocês acham que ter uma espiritualidade, às vezes, evita a pessoa de entrar numa depressão. Não só a questão da espiritualidade, qualquer religiosidade evita a pessoa de entrar numa depressão, evita da pessoa tentar o suicídio, né? É uma forma de você se ligar com algo maior, né? De você acreditar que tem algo acima de você. Independente da sua religião, isso aí é fundamental, porque ela vai entender que tem alguém protegendo, orando por ela, olhando ela, né? Protegendo ela. Então, ela vai acreditar que tem um caminho melhor do que aquilo que ela vai tomar. Pela decisão que ela vai tomar. Então, qualquer religiosidade, ela é bem servível nessas horas, né? Com certeza. Acho que isso a gente vê, né, nos pacientes, eles que têm uma religiosidade, eles lidam muito melhor com qualquer adversidade que eles enfrentam. E seja ela qual for, né, tanto o espiritismo ou qualquer outro ligado ao cristianismo, né, isso é super, ou qualquer outra mesmo, né, é super importante. A gente vê, e já vi palestras, inclusive em sociedade, um congresso aí de cardiologia que era só sobre espiritualidade, super legal, 2 horas, falando diversos estudos mostrando o quão a espiritualidade melhora até desfecho cardiovascular, algo assim, impressionante, sabe? Coisas que ela altera realmente o modo como se vive a vida, né? Então, ela entra muito naquilo, das duas bases, sei lá, os 2 pilares nossos do dia a dia, que é orai e vigiai, né? Ela ajuda nos dois, tanto para orar quanto você vigiar seus pensamentos com base naquilo que você estuda e sabe sobre a vida após a morte, enfim. Acho isso super importante. Perfeito, doutor. A Rosângela pergunta aqui, doutor, tem algum religioso que visita essas pessoas internadas para amenizar um pouco? Tínhamos mais. Agora com corona, infelizmente, esses voluntários não podem estar sempre lá. Mas assim, o que nós tentamos fazer, eu já fiz algumas vezes, pergunto para os familiares se tem alguma música que o paciente queria escutar, ou algo que ele queria escutar no YouTube. Eu já, por exemplo, grande parte deles pediram algumas músicas religiosas, evangélicas, e eu deixo ao lado do paciente. Isso, assim, você vê que é muito importante para o paciente. Eu tento fazer o que esses voluntários que são, enfim, são pessoas maravilhosas. Antigamente, antes do coronavírus, são pessoas que se vestiam diferente, com um jaleco rosa, assim, iam com violão, iam fazer palavras boas, algumas citações, assim, super, super legal. Eles traziam doces para quem podia comer doce, né? E palavras que amenizavam, inclusive para os profissionais. Então, depois que eles passavam nos pacientes, muitos deles falavam, doutor, quer alguma ajuda? Quer uma água? Sobrou uma água lá, tem um bolinho, vamos comer junto. Era sensacional. Então, infelizmente, não estamos podendo ter agora, porque também grande parte dessa população eram
e são, inclusive, idosos, né, populações de risco. Então, a gente não pode se dar o luxo de deixá-las no covidário, né, conosco, infelizmente. Isso seria muito bom para todos, pacientes e equipe. Tenente, eu lembro que, acho que numa condecoração sua, a gente viu, acho que o soldado palhaço militar Ziza, uma coisa assim, soldado Ziza, que ele se vestia de Capitão América, né? Que também atua em hospitais. Então, você vê que tem até uma união dos militares ali com a questão da animação das pessoas, né? Você se lembra dele? Você sabe quem eu estou falando, né? Sim, eu lembro, só não me recordo o nome também, mas ele era como uma espécie de Doutores da Alegria, né? Isso. Ele ia no hospital, trazia alegria, né, para os pacientes, né? Porque às vezes rir é o melhor remédio mesmo, né? Sim. Vai conseguir curar. Tenente, eu vou pagar uma missão para você aqui ao vivo. Eu quero o telefone desse cara para eu poder convidar ele para fazer a live. Vou tentar achar, mas eu acho que ele trabalha no HPM, provavelmente vai ser fácil. Essa missão tá fácil. Então, doutor Danilo, já que ele trabalha na HPM, então tem a ver com o hospital, então você também está incumbido de achar o telefone para mim. Eu conheço o chefe da UTI do HPN, que inclusive trabalha no Grau. Olá. Então, achem esse palhaço militar para mim que eu quero entrevistar. A Mary pergunta, Tenente Renan, os bombeiros atendem moradora de rua com Covid? Moradores de rua com Covid? Então, o bombeiro ele atende todos os chamados que são realizados pelo 93, né? Então, normalmente, os moradores de rua, quando eles passam mal ou por qualquer motivo que seja, normalmente é acionado o 192 do SAMU, né? Que é mais a parte clínica, né? Normalmente, o bombeiro é acionado mais para atendimentos na parte de trauma, acidentes de trânsito, etc., né? A gente também atende a parte clínica, né? Quando o SAMU, às vezes, tem todas as viaturas do SAMU estão ocupadas, eles solicitam a ajuda do resgate nosso. Só que é muito mais difícil, né? Esse tipo de atendimento, né? A gente atende COVID também, né? Mas, por exemplo, a pessoa está com sintomas de COVID, passou mal dentro de casa e veio a cair dentro da sua residência, né? Então, essa é uma ocorrência de trauma. Então, nós somos acionados por esse tipo de ocorrência, né? Mas atendemos todos os tipos de pessoas, independente da situação. Tenente, a gente falou com o Capitão Renzo aqui, acho que semana retrasada, e ele comentou, ele como fisioterapeuta formado, ele comentou sobre a queda de idosos nessa época de Covid. O que você tem visto em relação a idosos, Covid? Eles que são o foco da doença, né? E você Sim, também, doutor, porque você que atende, né, depois. sim. Tem tido muitas ocorrências, aumentou também essas ocorrências, vítimas de parada cardiorrespiratória, né, por insuficiência respiratória, vítimas de queda da própria altura, por também insuficiência respiratória, que é um dos sintomas do próprio COVID, né. Então, o senhorzinho, a senhora já acaba passando mal por aquela falta de ar e acaba vindo cair, desmaiar, né? E acaba ocorrendo um trauma ali, né? E, inclusive, entrando até em parada mesmo, né? Então, aumentou também esse tipo de ocorrência para a gente, né? E acredito também que se aumentou para nós, inclusive aumentou para o doutor, com certeza. O doutor tem até o ponto de vista sobre isso também, né, doutor? Exato. Exatamente o que o tenente falou. Tem aumentado porque esse quadro de, enfim, uma tontura que causa, né, que a gente fala do desmaio da síncope, né, do desmaio que acontece pela insuficiência respiratória, é muito mais comum. Então, quando chega nesse ponto, a pessoa que se sente mais tonta, né, com uma tontura mais importante, quando se levanta, enfim, faz qualquer atividade que costumava fazer que não causava nenhum sintoma, já é um sinal de alarme para ir no hospital. E qual que é o problema? Muitos deles não vão no hospital, pelo medo do contágio, né? Mesmo com sintomas. Então, o que eu tenho visto, isso
enfim, porque também eu estou num hospital terciário, que a gente fala, né, que tem muitos recursos, eu não estou em outros hospitais secundários que acabam atendendo a população de frente, assim, né, no primeiro atendimento. Algumas vezes sim, mas grande parte das vezes referenciados. Esses hospitais, tem colegas que trabalham que falam, eles estão tendo muitos casos graves vindo, porque as pessoas demoram para procurar, demoram muito. Então, chegam já saturando, né, que é a quantidade do oxigênio já no sangue, que mostra quanto o pulmão está trabalhando, se bem ou se já está muito ruim o pulmão. Essa saturação muito baixa, ou seja, pouquíssimo oxigênio no sangue, e as pessoas demoram muito, eu estou com esse sintoma há 5 dias, mas eu não queria vir ao hospital, só que hoje eu não consegui levantar da cama, doutor. Nossa, aí você vai atender e realmente já está no quadro super adiantado. Talvez isso, a gente também não tenha resposta, infelizmente. Se viesse um pouco antes, a gente poderia auxiliar de alguma forma, não sabemos, mas atenção, acho que vale a pena colocar também atenção aos sinais de alarme, então, uma fadiga muito grande, mais do que o normal, para coisas que corriqueiramente você fazia. Se caso você ficar com lábios azuis, ponta de dedo azul, né? Uma frequência respiratória, ou seja, você respirar muito mais rápido do que você fazia, isso cansar você profusamente, isso é um dos sinais de alarme, tá? Para quem como não tem... estivesse carregando um piano, né, doutor? Nas Exatamente. Costas. A gente fala. É como se você fizesse um exercício gigante em coisas pequenas. Levantar, às vezes, lá no banho, você tomar um banho, né? Se ensaboar, enfim, isso te causa uma fadiga tremenda, isso não é normal. Né? Isso já é um sinal de alarme. Querendo ou não, o ideal é ir para o pronto-socorro. Perfeito. Só fazendo um adendo dessa situação até que o doutor falou, a gente no atendimento teve uma situação, várias situações até similar com essa questão do paciente demorar para procurar o hospital, vítimas que sofreram algum trauma, queda de moto, e qualquer outro tipo de trauma, quando o corpo de bombeiros chega lá para atendê-lo e pede para ele entrar no resgate, ou põe ele na prancha, ou na maca, e coloca ele no resgate, ele se recusa a ir para o hospital, justamente por essa questão. Eu não vou para o hospital porque lá está cheio de Covid, eu não quero ser infectado, eu vou recusar o atendimento, eu não quero ir. Aí a pessoa, às vezes, lesionada, com uma lesão até, de certa forma, às vezes séria, uma fratura, né? E eles recusam o atendimento, eles não vão. Falam, não, eu vou depois, eu me viro, eu dou um jeito. E dependendo da situação, você, às vezes, tem que levá-la à força. O pior de tudo é isso. Você acaba forçando a pessoa aí. Ela não entende que tem um quadro, um local separado para atendimento dessas pessoas, né? Ela acha que ao chegar no hospital, ela já vai ser infectada, entendeu? Então, às vezes, esse conhecimento gera às vezes, essa ignorância do fato gera esse transtorno. É por isso que, desde a primeira semana da quarentena, eu postei aqui, não vibre no medo, não vibre no medo. Postei isso diversas vezes aqui no centro, que você, como vocês, não vocês dois, né, todos que estão assistindo como espírita, vocês não têm o direito de se deixar levar por uma mídia da Terra. Vocês têm que se conectar com a mídia da espiritualidade. E a espiritualidade está colocando isso de uma forma bem comum, como parte daquele processo de regeneração do nosso planeta. Então, se acalmem, né? E fiquem tranquilos que ninguém parte antes da hora. A Rosângela pergunta aqui, tenente, quando está persuadindo um suicida, vocês deixam a família participar desse processo? Aquilo que a gente falou, né? Você tem uma certa conduta a seguir, né? Antes de você colocar qualquer coisa entre o bombeiro e o tentante, você descobrir seus fatores, né? Fator de risco e fator de proteção. Já teve situações, né? Em que o tentante pede para ver a ex-mulher ou a ex-namorada que ele quer reconciliar e sair daquele local de risco, né? Aí, quando ela chega, ele comete o ato. Então, ele quer provar para ela que ele tem coragem de fazer aquilo, ou ele quer traumatizar aquela pessoa que machucou ele, no caso, entendeu? Numa briga ou coisa do gênero.
Então, primeiro você identifica os fatores, né? O que pode fazer com que convença ou de sair daquela situação e o que pode trazer risco. A partir do momento que você achou essa situação e você analisar o cenário, você pode sim, ou uma ligação, ou uma imagem, ou alguma coisa do tipo, ou você comentar que tem um familiar ali querendo que ele saia dali, entendeu? Mas a ideia é sempre você ser honesto, né, com o tentante. Então, muitas das situações, inúmeras vezes, ele pede um cigarro, ele pede bebida, ele pede água, ele pede um monte de coisa. O que o abordador tem que sempre lembrar, né, é que ele tem que ser honesto. Então, se ele acha que aquilo que ele está pedindo é descabível ou não tem motivo de ser para aquela ocorrência, ele pode negar, né? Muitos falam, você não pode falar não, ele já está num estado emocional muito grave, se você falar não, ele vai se julgar. Não, não tem essa correlação, né? Você tem que analisar a situação da melhor forma possível. Então, você pode sim falar não para o que ele pede, entre outras coisas. Entendi, perfeito. Ela pergunta aí, inclusive, complementando, o que, para o doutor, né, o que estressa mais, doutor Danilo, no seu trabalho? O paciente que chega, por exemplo, mutilado de um acidente, estado grave, ou pessoas internadas e desesperadas com esse Covid? Olha, eu não sei se é por a quantidade de casos, talvez que eu já tenha visto, que perto de algumas pessoas não são muitos, mas creio que por eu estar fazendo essa especialidade de emergência, tenho visto bastante. Casos muito graves, hoje em dia eu tenho, como o tenente falou, às vezes eu me vejo com uma frieza necessária, ao meu ver, para poder atender esses casos, né? E assim, eu tenho tratado com mais naturalidade e eu acho que nessa, à medida do possível, lógico, e eu acho que isso é bom nesse momento de tanto estresse. No caso de, por exemplo, um paciente mutilado, um politraumatizado, acho que a minha serenidade no momento vai fazer muito melhor no paciente do que o meu desespero, com certeza. Agora, o que mais me aflige, acho, da parte mental mesmo, né, com certeza é o desespero dos pacientes que muitas vezes eu sei que o meu auxílio não vai ser o bastante, não é o que ele quer. Eu posso fazer uma videochamada, eu posso tentar mostrar para ele, falar, 85% daqueles pacientes que pegam, alguns estudos mostram que eles nem no hospital vão, né? Tem coisas que mostram isso, mas, doutor, eu estou no hospital, doutor, eu não vou ver meu pai, não vou ver minha mãe. Vocês querem me colocar uma máscara, já vou para a UTI, eu vi isso no hospital. Isso pode acontecer. E frente a isso, a parte médica a gente fica meio refém, né? A gente acaba não tem certos entraves que a gente não consegue ultrapassar aquilo. E aí que entra a conversa, a tentar falar de uma maneira mais espiritualizada, mesmo que sem usar nenhuma palavra, o termo técnico, ou algo sobre a minha religião, tentar afastar isso e falar só de uma maneira amorosa ou acolhedora. Isso, para mim, é difícil, porque você acaba tendo esse vínculo empático com as pessoas e é complicado você desfazer isso. Um paciente está politraumatizado, inconsciente, muitas vezes, você, por ele não manifestar, às vezes, nem dor, você acaba conseguindo fazer aquilo de uma forma mais mecânica, né? E acredito que nessa hora é importante que seja um pouco mais assim. E, e, a, e, e a, o que seria, eu acho, interessante nessas horas, que essa forma mecânica se mostra mais necessária, é que a parte empática sua te breque para não fazer coisas salvadoras ou heróicas que não vão ajudar. Então, você está fazendo aquilo, você, não, vamos fazer tal coisa, tal coisa. Opa, calma, isso é muito invasivo. Como que vai ser depois para ele? Essa cicatriz para ele? Será que eu vou ajudar tanto fazendo isso daqui ou vou causar um problema muito maior depois? Acho que isso é o entrave necessário para essas condutas, mas de longe, para mim, no momento, essa parte técnica,
está se mostrando um pouco mais fácil do que a parte psicológica no tratamento da conversa, que é um pouco marcante mesmo, pela minha própria ineficácia, muitas vezes, com métodos técnicos de ajudar. A Graça faz uma pergunta aqui, e eu compreendo o porquê que ela faz a pergunta, porque a gente tem uma visão do trabalho de vocês, não de uma forma real, mas a gente vê muito através da mídia ou através de filmes e seriados. A gente não sabe qual que é a realidade mesmo. Então, numa oportunidade dessa, é uma pergunta que muitas pessoas têm curiosidade e é para os dois. Na posição de cada um de vocês, qual foi a situação mais desesperadora que vivenciaram? Porque a gente está acostumado a ver coisa de filme, né? A gente não sabe muito como que é a realidade de vocês. Qual que seria essa situação que vocês vivenciaram? É até difícil de responder essa pergunta, porque muitas ocorrências são similares, né? Muitas ocorrências, elas geram um estresse muito grande, dependendo da situação. Então, eu acho que você acaba atendendo 1, 2, 3, 4, você não consegue distinguir qual que é uma ou mais estressante, assim, né? Ou mais desesperadora, assim, dessa forma de se expressar, né? Mas eu acredito que uma das ocorrências que eu mais entendi que marcou foi envolvendo criança, né? Que é o que mais, acho que pega, assim, né? Você meio que acaba cortando o limiar natural da vida, né? Então, é o que é mais impactante, né? Eu não gosto de expor a ocorrência, né? Porque eu não acho ético, mas desses tipos de ocorrência são as que mais marcam, né? E não só a mim, eu tenho certeza que quase todos os bombeiros pensam da mesma forma. Essas ocorrências são as mais difíceis de lidar. Perfeito. Acho que para mim também acredito que as ocorrências que mais me marcaram hoje, já trabalhei em cenários bem mais controlados, enfim, enfermaria, fazer atendimentos de home care, né, visita domiciliar, trabalho inclusive no PS, que é um local, às vezes, insalubre, mas eu acho que, sem dúvida, no Grau, foi onde eu tive experiências que me marcaram muito. Inclusive adolescentes, com parada cardíaca, enfim, diversas, inclusive pacientes que vão a óbito, familiar que claramente tinha diversas questões a serem resolvidas com essa pessoa, que se sentia ocupada, enfim, isso é aquilo, né? Que você vê a sua incapacidade frente a tudo que você utilizou até hoje para ser formado, como no meu caso médico, por exemplo. Você estuda livros, técnicas, teoria, método, fisiologia, enfim. Quando você se vê nesse momento, essas ferramentas não são de muita utilidade. E você vê o quão importante é ter uma base moral, religiosa atrás para tentar te guiar ao máximo para você lidar com essa situação. Lógico, da maneira não tão preparado quanto me preparei tecnicamente. Então, acho que isso que me marca muito. Eu posso tentar fazer o que for, mas uma vez o fato consumado, enfim, lidar com os familiares, isso é algo muito complicado. A gente se põe no local, né? Se põe no lugar das pessoas, isso é super complicado. Acho que é isso. Ninguém me perguntou, mas lá no centro, as situações mais desesperadoras é quando o pessoal chega com depressão, com pensamentos suicidas, aí a gente encaminha para o pessoal de atendimento psicológico espiritual. Agora nós estamos com atendimento médico espiritual lá também, as pessoas chegam com muitas dores. Então é depressão, tendência suicida, dor física, negação. No centro também não é brincadeira, principalmente um centro socorrista médico.
Não é fácil também, não. Eu já tive a oportunidade de ir no centro e, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas, né, que passam por lá também. Pelo menos na época quando eu fui, faz alguns anos, mas imagino o quanto se deve também ver por dia no centro, né, no trabalho. É uma coisa impressionante. É um Sim, absurdo. eu quero pegar um dia fazer uma live com os trabalhadores da casa aqui para eles contarem, não expor as histórias, mas contarem igual vocês estão contando aqui. A Luzia pergunta, doutor Danilo, boa noite. O Covid ataca primeiro as veias ou direto o pulmão? Bom, boa noite, Luzia, tudo bem? Isso nós acreditamos, né? Isso com base no que eu sei, que pode ser um conhecimento imperfeito, tá? Mas o que eu venho estudando. Geralmente, ele acomete primeiro as vias aéreas, porque é a maneira como nós temos o contágio, né? A mão infectada ou alguém que espirrou naquele local onde você passa, ele fica suspenso no ar por alguns minutos ou horas, enfim. Você acaba inalando e ele entra primeiro pelos pulmões. Grande parte da manifestação inicial, inclusive, é dessa forma, sintomas respiratórios. E também gastrointestinais, porque da mesma forma que você inala, né, você também pode deglutir, engolir algumas partículas, isso pode ter... Então, essas são as primeiras manifestações, geralmente. E esse quadro vascular, cardiovascular, enfim, de outros acometimentos, isso vai para um segundo momento, né, que a gente, pelo menos que a gente tem visto mais. Ela coloca aqui, se a pessoa que pegou Covid pode ficar com sequela no pulmão. Assim, bem como qualquer outra pneumonia ou qualquer outra doença que também acomete o pulmão, pode causar uma sequela, né, em casos mais graves, como toda outra doença que também acomete os pulmões. O que eu posso falar é que a grande maioria das pessoas que são infectadas, nessa grande maioria, não vão ter uma sequela tão importante, tá? Que vão causar algum detrimento da qualidade de vida da pessoa. Isso na sua maioria, tá? Apesar de ser uma doença viral altamente contagiosa, nós sabemos que, mesmo ela sendo muito contagiosa, grande parte das pessoas da população mundial está pegando, nem todas elas vão ficar num estado grave. Menos, assim, da metade, um terço, talvez, né? Então, não será a maioria que vai ter sequelas. Terá casos que sim, mas a grande maioria, não. Então não é como a AIDS que gera uma sequela permanente, né, no corpo da pessoa. Sim. A AIDS também, um dos grandes motivos que ela pode causar alguma sequela, enfim, neurológica ou pulmonar também, é por ela baixar a imunidade e outras doenças se instalarem. Então, tuberculose, enfim. E aí sim essas causarem a sequela. Mas no caso do vírus da AIDS, o HIV, né? Ele por si só, hoje em dia temos vários mecanismos para controlá-lo. Então, nossa preocupação é deixar a imunidade dessa pessoa bem, né? Perfeito. Tenente, a doutora Maitê pergunta aqui, Tenente, como que é o autocuidado do Corpo de Bombeiros em si? Infelizmente, entre médicos está cada vez pior, sendo a depressão e a ansiedade transtornos muito comuns nos profissionais de saúde no geral. Geralmente, a gente está tendo esse problema também. Eu acho que, assim, muitos, né, que estão trabalhando no resgate, eles reclamam tanto da questão da falta de equipamentos para o serviço, né, para o atendimento da questão do Covid, né, principalmente, né, nesses últimos tempos aqui. Então, isso acaba realmente gerando uma certa ansiedade, transtornos psicológicos, né, nos militares, né. Mas, infelizmente, a gente não pode se deixar enganar, não só por isso. Tem inúmeras outras situações em que acomete o militar em si, tanto o policial militar quanto o bombeiro, de casos de depressão, né? Nós temos o Centro de Atendimento Psicológico no
na nossa corporação, né? Atendimentos psicológicos e psiquiátricos para atender o militar, independente de dia, horário, tudo. Tem sessões, tem horários, tem todo um tratamento específico para quem quiser ser atendido, né? Só que ainda a gente, infelizmente, tem uma estigma, não só na corporação, acho que isso é o mal do país, do brasileiro. Principalmente do homem, né, tenente? Sim, em ver que a pessoa que vai fazer um tratamento desse, o cara é louco, o cara é 13, como eles falam, tem problema mental, foi o que o entendeu? Só que psicólogo assim, José Oliveira disse aqui. Exatamente o que você está falando. Só que assim, da mesma forma em que não tem preconceito uma pessoa buscar um personal trainer para melhorar a qualidade corporal, não deveria ser um preconceito buscar um psicólogo ou um psiquiatra para melhorar a sua qualidade psicológica, né? Isso não foi uma indireta para mim, não, né? A Fabiana pergunta aqui, a depressão pode ter algum sintoma físico, como, por exemplo, falta de ar, coração batendo mais rápido, etc., e tem como identificar que é uma depressão? Essa eu também vou responder, doutor. Responde aí primeiro, por favor. Primeiramente, boa noite, Fabiana. E eu acho que, com certeza, na palestra que o doutor psiquiatra, né, fez com você, eu deve ter também falado sobre isso. Eu vou pincelar um pouquinho antes. Pode sim ter alguns sintomas, como a diminuição do autocuidado, isso é muito marcante. Você vê que a pessoa, uma coisa que a gente percebe muito, um dos sinais mais marcantes, algo que a gente chama de anedonia. O que é isso? Você perde a vontade de fazer aquilo que você gostava antes. Isso é muito marcante. Coisas que te traziam prazer, hoje não te trazem mais. Isso é uma manifestação, a diminuição do autocuidado, e você não se importar mais com a autoimagem, isso é uma das coisas que pode acontecer. Tem diversos outros mas eu acho que se o Rodrigo quiser falar. Acompanhar o doutor nesse pensamento, né? Aqueles sintomas subjetivos, né? É a questão daquela agonia dentro de você, aquele sentimento de vazio, né? Justamente essa questão de você ter um hobby que você gosta muito e não fazer mais, né? Eu gosto muito de pintar, gosto muito de ler um livro, e você hoje pensa, olha, aqui naquilo lá até com um certo desgosto, você tipo não vê mais interesse naquilo, você não vê interesse em mais nada, na verdade, né? Você fica apático com o mundo, na verdade, né? Você busca se isolar, você não quer mais ter contato com amigos, com pessoas. Você se retrai, você acaba ficando isolado dentro de casa. Tem até situações mais graves em que a pessoa acaba se trancando no quarto, fica presa dentro de si, para si mesma e longe de tudo, né? Tendo até crises de ataque da síndrome do pânico, entre outras crises, né, psicossomáticas, né? Então, tem inúmeros sintomas do caso de depressão, né? Inúmeros. A questão, justamente, que eu até tinha comentado anteriormente, né, e vocês também complementaram, é buscar justamente o conhecimento dos sintomas da doença, que é o fundamental para evitar esse tipo de situação, né? Rodrigo, só antes de você pegar, acho que eu queria só fazer um ponto. Por favor. Muitas pessoas têm essa visão errada, né, errônea, de que a depressão é algo simplesmente da cabeça. Às vezes a pessoa tem sintomas, como o Renan falou, síndrome do pânico, ela acaba tendo uma palpitação, dor no peito, formigamento em membros. Isso, quando a gente fala psicossomática, né, isso não quer dizer que a pessoa não está sentindo, que ela está criando da cabeça. Não, ela realmente está sentindo aqueles sintomas. Não é algo que ela está inventando no momento. Então, isso já vi até alguns colegas falarem. Não, isso o paciente está falando que está sentindo, mas ela realmente está sentindo uma dor, um formigamento muito grande. Às vezes até sintomas de paralisia pode acontecer. Mas isso não é gerado por uma doença, né, doutor? Vem da cabeça dela, ela cria aquilo, né, de certa forma. Ela cria,
mas a manifestação acontece, ela não inventa a manifestação. Não é algo voluntário. Quem tem um início aqui é dentro da cabeça, são processos neurológicos, mas ele cria algo involuntário que a pessoa não tem controle sobre aquilo. Realmente, é criado nela, mas não é algo que ela tem capacidade de controlar. Diferente do que muitas pessoas pensam. Ah, não, é só você pensar em coisas boas. Não é muito bem. Não é tão simples, né? Exato. Por favor, Rodrigo. Do ponto de vista espírita, espiritualista, é colocado várias vezes, sois deuses. Então, o poder de cocriação do ser humano como fractal do todo que nós somos, todos irmãos, parte de um todo que é Deus, nós temos o poder de criação, e esse poder se exerce principalmente na nossa vida. Então, eu digo para todos vocês, como eles acabaram de dizer aqui, se é a nossa mente que vai criando uma insuficiência de vida, vocês sim têm o poder de lutar contra isso, né? Como o doutor disse aqui no começo da live, ele faz o melhor por vocês lá dentro da sala de cirurgia, mas é só vocês que vão conseguir se salvar. É aquela vontade de viver, é ter uma compreensão espiritual da sua missão aqui, o qual você não vai desistir dessa vida. Isso também vale para o tenente, que a pessoa, mesmo se ela chegue ao tentante suicida, ela, naquele minuto, ela despertar um certo conhecimento, ou dar ouvidos para o soldado, para o tenente que está lá falando com ela, e compreender uma realidade maior. Então, essa realidade maior é que nós criamos a nossa vida. Eu já disse aqui algumas vezes que eu gosto de dar exemplos meus ou de pessoas próximas aqui, para que não fique uma palestra, uma live hipócrita. E, infelizmente, eu perdi uma tia por parada cardíaca por motivos de depressão. E eu posso falar aqui abertamente, porque a gente já entrou em contato com ela através dos trabalhos de quarta-feira, ela já está muito bem, agradecer o nosso apoio do centro para com ela do outro lado, ela já está resgatada, já está excelente. Mas, infelizmente, aqui na Terra, ela partiu por motivos de depressão. O corpo dela definhou a tal ponto que ela entrou no estado de depressão crônica e parada cardíaca, e teve um infarto com 48 anos e veio a óbito. Estava com uma depressão crônica, não comia, enfim, não cabe dizer. Mas é muito importante exercer o tratamento da depressão em conjunto com o tratamento espiritual, o que a pessoa puder alcançar em mãos dela, fazer. Sim, só fazendo um adendo, né? Sem contar a questão da obsessão, né? Também que Sim. pode agravar ainda mais, né? Lembrar desse detalhe também, né? Se você já tinha então, os sintomas, você pode ser agravado ainda por influência externa também. É bom você ter tocado nesse assunto, que agora, bem a nível espiritual mesmo, nós estamos tendo uma limpeza muito grande no mundo. Quem quiser saber do que eu estou falando, assista as últimas lives que eu fiz com o Fábio Santos, tanto a do Governo Secreto quanto a dos Senhores do Karma, e confiram aqui na timeline do centro as psicografias do Vital Froze. Quem quiser entender o que eu estou falando da situação atual do mundo. E a situação atual do mundo, o mal, em grande maioria, está sendo extirpado da Terra e ele está lutando com todas as forças para que ele não perca essa batalha, né? Para que essa era de regeneração não se dê. Então, as forças obsessivas sobre a nossa mente, sobre as nossas vontades, está muito ativa, né? Então, nós estamos tendo, principalmente nessa questão dessa pandemia, que as pessoas são fragilizadas mentalmente, e se não o estão fisicamente, ficam fisicamente fragilizados por causa de sua mente frágil a nível de conhecimento. Então, o conhecimento abarca tudo, inclusive a sua saúde física, porque saúde física é saúde mental. Ponham isso em suas cabeças. E a espiritualidade ajuda muito vocês nessa questão, para que vocês tenham conhecimento da sua vivência terrena, da sua realidade espiritual e da sua saúde física e mental. Dito isso, os espíritos obsessores estão atacando freneticamente nas pessoas que estão dando abertura. Então, aqui o doutor disse agora há pouco, orai e vigiai. E é exatamente essa a demanda do dia. Orai e vigiai.
Se tem alguma coisa que o Zé do Pito, que é um dos nossos guias lá, da casa, dizem incessantemente, é isso: orai e vigiai. É a única forma da gente estar protegido o tempo todo, orando e vigiando. E não é orando fazendo oração, já cansei de falar aqui, não adianta ficar rezando Pai Nosso, Ave Maria, tá? É se conectar com o alto, é se conectar com o teu guia, entendeu? Quando você tiver um pensamento negativo, você cancelar esse pensamento com o poder da sua vontade, compreendem? Então, vai muito além. Bom, não vou ficar dando discurso aqui, vocês já sabem como eu sou, né? Vamos colocar algumas últimas perguntas. Tenente e doutor, o delivery aumentou em torno de 173%. Aumentaram muitos acidentes de moto? Isso é interessante. Eu não sei se precisar ao certo, né? Boa noite, Rosângela. Vulgo mãe, né? Eu não sei precisar ao certo estatisticamente, mas aumentou sim. A quantidade aumentou bastante, sim, de acidente de moto. E não só de moto, né? De ciclistas também, né? Tem muitos ciclistas que fazem entrega também, né? Fazem a questão do delivery. Então, aumentou sim a questão de acidentes com delivery, com motociclistas, né? Aumentou sim. E você, doutor, que você tem visto no PS? Eu não tenho visto muito, até por aquele motivo que eu havia falado, que o nosso pronto-socorro, ele é muito mais referenciado, né? E os atendimentos de acidentes, de trauma, né? Ele foi deslocado para um outro complexo. Então, hoje em dia, o INCOR, tá? O Instituto do Coração aqui do Hospital das Clínicas, ele é basicamente para atendimento de pacientes clínicos, não coronavírus, não Covid, e o Instituto do Trauma, que é o IoT, o Instituto de Ortopedia, né, Traumatologia aqui do Hospital das Clínicas, ele foi direcionado para esse atendimento de trauma. Então, eu, como estou no Instituto Central, no HC, não tenho visto muito desses casos, até mesmo não referenciados, porque a gente recebe mais corona, né? Só se algum colega meu viu alguém que se acidentou que estava com sintomas, enfim, ou era Covid positivo, a gente acaba recebendo. Mas eu não tenho muita experiência quanto a isso, não tenho visto muito, não. Mas acredito que tem aumentado. Desculpa, doutor. Não, só... Pode falar. Vamos fazendo um adendo para complementar a pergunta. Na verdade, não aumentou só a questão da tentativa de suicídio, né, dos acidentes de motociclista, aumentou todos os tipos de ocorrência, né? Está tendo um número exorbitante de ocorrências, tanto de incêndio, tentativa de suicídio, acidentes de trânsito, tentativa de suicídio, entre outras, né? O povo, a população ficando em casa, fatidicamente a gente vai ter esse aumento exponencial aí de ocorrências, né? A pessoa fica em casa, liga mais o fogão, liga mais aparelhos eletrônicos, e ainda com a falta da incidência de chuva, a umidade dos materiais acaba se perdendo, então os materiais estão mais secos, então qualquer curto gera um incêndio dentro da casa, e se propaga de forma rápida. Então o número de incêndios e o número de trauma, tudo aumentou para atendimento de ocorrências do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Doutor, a Maria Aparecida pergunta aqui, se uma pessoa está com diarreia 25 dias, pode estar com Covid? Boa noite, Maria. Um dos sintomas do coronavírus que nós inicialmente havíamos chamado de sintomas atípicos, né, pode ser aquilo que eu falei, alguns sintomas trato-intestinais, como vômitos, náuseas, até mesmo diarreia, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só porque temos essa pandemia de corona que todo o resto de todas as outras comorbidades não existem mais, não. Pelo contrário, a grande maioria dos quadros de diarreia podem ser por diversas outras causas, inclusive outros vírus que não coronavírus. Uma diarreia que se perdura por mais de 14 dias, a gente já tende a olhar com olhos de uma diarreia um pouco mais crônica, né?
que é muito relacionada ao corona, tá? Que seria algo mais agudo. Se está se perdurando por mais tempo, tem que ver diversas coisas, uso de antibióticos, enfim, outros sintomas associados. É aquilo que eu falei, o corona, ele dá uma gama imensa de sintomas, mas a sua grande maioria, sintomas inócuos, tranquilos de lidar em casa, entre eles a diarreia, mas não devemos só pensar nisso, né? E, então, assim, se essa pessoa estiver com essa diarreia por mais tempo, procure um atendimento no pronto-socorro, melhor ainda, né, no posto de saúde, caso não tenha algum convênio. Se tiver algum convênio, um médico de família, um clínico geral, um gastro, enfim, um médico onde ela acompanha. Porque, para poder excluir todas as outras causas. E, como o Rodrigo falou, a gente procurar tentar pensar de forma menos fatalista. Sei que é complicado, ainda mais nessa situação que a gente está, mas isso ajuda a gente também a entender um pouquinho do que nós estamos sentindo, fazer uma introspecção, ver se isso também é um sinal que quer mostrar para a gente se essa diarreia está querendo dizer alguma coisa para o nosso corpo, para nós. Isso também vale a pena você fazer. Lógico, procure um médico, sempre oriento isso para todo mundo que pergunta, procura um médico para fazer realmente uma anamnese, uma consulta. Então, acho que fica aí a dica. Doutora, a diarreia ela pode ser fatal, sim, se não for tratada, né? Exato. Como qualquer, assim, a diarreia, quando ela é muito intensa, associada a um quadro infeccioso mais invasivo, ou até mesmo doenças autoimunes, pode levar a um quadro mais grave. Mas, na sua grande maioria, quando aguda e tratada com hidratação, enfim, com sintomáticos, ela tende a melhorar. E ela, como um sintoma causador de algo mais grave, de um óbito em si, antigamente, há muitos anos atrás, isso era muito mais preocupante. Hoje em dia temos diversos recursos quanto a isso. Então, quando procurar um médico, essa pessoa, alguém for avaliar, a chance desse sintoma se melhorar, né? Ele melhorar com tratamento. Perfeito. Tenente, a Fabiana pergunta se já atendeu alguma agressão de casal, porque a mídia informou que aumentou as agressões, principalmente contra a mulher. Sim, a ministra dos Direitos Humanos situou um aumento de 43% nas agressões, no feminicídio lá. Você, Tenente, o que você tem visto? Boa noite, Fabiana. Normalmente, ocorrências onde tem a desinteligência entre casal, né, são destinadas à polícia militar, né, esse tipo de ocorrência, né. O Corpo de Bombeiros, ele atende nesses casos de desinteligência quando tem um trauma ou uma agressão muito, muito grande, assim, que necessite do socorro da unidade de resgate, né. Caso contrário, normalmente nessas desinteligências, a própria pessoa agredida, ela vai por meios próprios ao hospital, né? Ou vai até para o DP registrar o boletim de ocorrência, tudo. E não é costumeiro, né? Pelo menos em questões de porcentagem aí, são em torno de 20%, 30% dessas ocorrências acionam o resgate para um apoio, né? Como eu citei, né? São desinteligência onde ocorre uma lesão muito grave e necessita da OR. Aí registra realmente ocorrências de agressões de ambas as partes, né? Mas normalmente essa ocorrência é do policiamento, né? Com certeza, né, pelos dados aí foi comprovado, no Corpo de Bombeiros eu não tenho como me informar se houve um aumento desse tipo de ocorrência. A Luzia pergunta, doutor, o que é vidro fosco em um TC? Boa noite, Luzia, tudo bem? Vidro fosco é o achado que nós enxergamos quando fazemos uma tomografia computadorizada.
que é o TC, que ela relatou, que é a sigla que nós usamos para tomografia. Corona pode causar esse aspecto em vidro fosco. Quando olhamos a imagem do pulmão, nos parece um vidro fosco realmente em alguns locais, por isso que nós damos esse nome. É basicamente isso, é o achado que ele causa na tomografia. Mas muito importante lembrar que não é só o corona que faz isso. Inclusive, diversos quadros causam isso. Insuficiência cardíaca, uma doença obstrutiva crônica, aquelas pessoas que fumam por muitos anos e acabam com sequelas pulmonares, que tem alguma alteração, enfim, alguma infecção que não o corona, enfim, pode ter. Então, não é exclusivo do corona. Alguns achados, a forma onde ele aparece, enfim, sugerem, mas ele não como que eu posso dizer, específico do corona. Então, diversas coisas causam, inclusive coronavírus. Perfeito. Vamos rumando para o final da nossa live. Quero agradecer vocês dois por estarem aqui por quase 2 horas com a gente. Muito honrado de vocês doarem todo esse tempo por nós. Imagino que vocês sejam cansados do trabalho e cansados de estarem 2 horas aí falando. E eu quero encerrar com um recado muito bonito que a Marinês deixou para vocês. Vou ler aqui em voz alta. Parabéns pelo trabalho que desempenho e pela palestra, pois mantém a espiritualidade, as vibrações no alto diante de tantas situações e ocorrências negativas e ainda auxiliar o próximo. São atitudes superiores do bem. Que Deus abençoe, ilumine e proteja e continue dando auxílio para a continuidade desse trabalho de dar esperança para todos que às vezes as perderam ou estão perdendo. Gostaria de agradecer a Marinei pelas palavras, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de estar conversando com vocês, agradecer ao Dr. Danilo também por se dar o tempo dele estar conosco aqui, elucidando e abrilhantando ainda mais essa conversa, né? E agradecer ao Rodrigo pela oportunidade também, e também por estar passando suas experiências conosco. E só tenho a agradecer a todos aí, tanto pelas perguntas, né? E por estar nos assistindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Marinês pelas palavras, muito bonitas, muito obrigado. Agradecer minha família que está vendo, todos os meus colegas, agradecer a oportunidade que o Rodrigo me deu, que é muito bom estar em contato com vocês, eu aprendo sempre muito, né? E é sempre uma oportunidade de nós resgatarmos a espiritualidade, a gente trazer aqui para o nosso dia a dia. É muito bom. E ao Renan, também o tenente, que é sempre muito bom falar com você, sempre elucida de uma forma muito clara as coisas, muito bom estar em contato com vocês novamente. Queria encontrar pessoalmente vocês, mas em breve nós vamos conseguir, todos nós, e queria deixar essa mensagem, assim, que eu me sinto feliz de estar vivendo tudo isso, de poder auxiliar o máximo que eu consigo. Eu não me sinto esgotado mais do que eu me senti antes. Às vezes eu sinto até um alívio de achar uma missão de eu poder estar fazendo algo, sabe? E eu sei que eu não sou, eu sou um grão de areia no meio de todos, mas eu acho que se não olharmos para os outros que estão auxiliando como heróis e a nós mesmos, dentro de casa, que dá força ao seu marido que vai trabalhar, não fica com medo, se protege que vai ficar tudo bem. Ir no mercado, alguém que está com dificuldade, está tossindo com a máscara, não consegue, poucas coisas que nós fazemos, acho que todos nós somos heróis em algum momento da nossa vida. Então, deixa eu agradecer a todo mundo que participou também pela oportunidade, é isso aí. Eu também sinto muita saudade sua, espero que a gente possa se encontrar em breve, que acabe logo isso aí, né? E agradecer por vocês dedicarem esse tempo aqui, e quero dizer que, apesar da gente estar ao vivo aqui, essas palavras que a gente proferiu hoje aqui vão ficar eternizadas aí na internet, então muitas pessoas, através do tempo, vão, em algum momento da vida delas, que elas precisarem, elas vão encontrar essa live aqui e vão ter um acalento necessário. Então, sou muito grato de poder eternizar as palavras de vocês aqui no canal do Centro Espírita Natalim Blefar. E quero deixar um recado final aqui,
E agradecer a todos vocês. Sempre. Obrigado. Pessoal, todos que estão assistindo, muito obrigado. Os que já assistiram, os que vão assistir no YouTube, aqui no Facebook, muito obrigado. A gente se vê na próxima. E peço que vocês fiquem aí na live que a gente conversa na sala virtual aqui. Boa noite a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.